E aí, né, Carol, a gente tem um peso da mão da justiça em algo que pode ser caracterizado, sim, como, e muita gente vai entender dessa maneira, como perseguição política a esses candidatos, enfim, políticos que fazem críticas, muitas delas indevidas, pode ser, muitas delas exageradas, pode ser, muitas delas mirando a instituição quando não deveria ser responsabilizada a instituição como um todo, ainda que seja, mas que são críticas que estão por aí, difusas na sociedade, muitas vezes insufladas pela direita, é verdade, foram insufladas ao longo de muitos anos pela extrema-direita, inclusive, mas elas são críticas que existem. E você responder a elas com o peso da caneta do Supremo não me parece algo próximo de exercer a democracia, que é algo que o ministro passou a entrevista defendendo. Então, eu acho que se for levada adiante essa ideia de até tornar inelegível o senador Alessandro Vieira, de prosseguir com a notícia-crime contra o ex-governador Romeu Zema, usando o inquérito das fake news, que também é algo bastante questionável, o ministro e o Supremo só vão agravar muito a percepção de que eles extrapolam os seus limites, de que eles exacerbam e de que eles só atuam para si. Imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo se fizermos ele roubando dinheiro no Estado? Gilmar, tô achando isso uma vergonha. Você pode mandar fazer boneco meu de homossexual, de ladrão, do que você bem entender. Pode me satirizar à vontade. O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Sério que você acha a mesma coisa chamar alguém de homossexual ou de ladrão? Aí você mostrou todo o seu mais puro preconceito por o Brasil. E que história é essa de que sátira tem limites? Parece que você até está com saudade da ditadura, quando os poderosos mandavam prender humoristas. Vamos parar com isso, Gilmar. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal manifestou preocupação com as recentes falas do presidente Lula a respeito do pedido para retorno de todos os delegados licenciados da PF para o combate ao crime organizado. Nesta quinta-feira, Lula afirmou que pediu ao Ministério da Justiça que convide todos os delegados licenciados da PF para retornar aos seus postos. Vamos ouvir. Eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da Polícia Federal. Só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado. Mas aqueles agentes ou delegados que estão aí em outro lugar, fingindo que estão trabalhando e não estão trabalhando, todos vão ter que votar, porque nós vamos derrotar o crime organizado nesse país e nós precisamos de todos os delegados e de todos os agentes trabalhando para prender bandido nesse país. Uma nova movimentação está chamando a atenção e surpreendendo muita gente em todo o país. O que veio à tona agora está provocando reação imediata e movimentando os bastidores. O que realmente foi discutido nesse caso, porque essa situação está gerando tanta repercussão e o que pode mudar a partir de agora. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que está sendo analisado agora pode impactar diretamente o cenário político. Nesta noite de quinta-feira, dia 23 de abril, o impossível aconteceu. O projeto da dosimetria das penas avançou, o veto de Lula foi colocado contra a parede e a liberdade dos perseguidos políticos agora tem data e hora para se tornar realidade. Brasília está em estado de choque absoluto porque a direita retomou o controle do Congresso Nacional e provou que a caneta do Palácio do Planalto não tem poder para esmagar a vontade de um povo que decidiu lutar até o fim pela justiça. A derrota de Lula é humilhante e definitiva, pois ele tentou de todas as formas vetar o PL da dosimetria para manter brasileiros inocentes sofrendo penas de quase 2 décadas. Mas sua arrogância foi o combustível para a maior mobilização parlamentar dos últimos anos. A oposição transformou esse veto em uma questão de honra e, sob a liderança implacável de Nicolas Ferreira, encurralou o governo e os seus aliados no Senado. O que estamos presenciando hoje é o derretimento de uma estrutura que se achava intocável, mas que agora percebe que o clamor por liberdade é mais forte do que qualquer perseguição política orquestrada nos bastidores.
O caos tomou conta da esplanada e o clima nos corredores do poder é de puro pânico, porque o que eu vou te revelar agora é o que o sistema tentou esconder até o último segundo. Eles achavam que poderiam cooptar o Senado para sempre, mas a pressão popular e a estratégia certeira da nossa bancada forçaram um recuo histórico de quem antes se negava a ouvir o povo. A tensão subiu a um nível insuportável para os governistas, porque eles sabem que, quando esses patriotas saírem da prisão, a narrativa de 8 de janeiro vai desmoronar de vez e a verdade vai libertar o Brasil das garras dessa ditadura disfarçada de democracia. Eu sou Augusto Linhares, você está no Brasil em Linha Reta. Se você quer fazer com que a verdade chegue ainda mais longe, deixe seu like e se inscreva no canal. O que está acontecendo hoje pode ser apenas o começo de uma virada que vai mudar o destino da nossa nação para sempre. Mas não para por aí, porque o buraco é muito mais embaixo para esse governo que agora vê sua base parlamentar se esfarelar diante da coragem de poucos que enfrentaram muitos. Fontes protegidas de Brasília confirmam que a confirmação da votação para a derrubada do veto é o maior pesadelo de Lula desde que ele assumiu a presidência. O plano deles de usar a prisão como instrumento de medo foi descoberto e agora está sendo desmantelado peça por peça. Eles achavam que ninguém ia ver a injustiça por trás de penas desproporcionais. Mas a tese da dosimetria jurídica virou a chave que vai abrir os cadeados da injustiça. O deputado Nicolas Ferreira agiu como um verdadeiro gigante, um ariete político que não deu um minuto de sossego para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que circula nos corredores do poder é que Alcolumbre foi pressionado até o seu limite, percebendo que se não pautasse a anistia e a derrubada do veto, sua própria carreira política estaria liquidada diante da fúria das ruas. Nicolas usou a força das redes sociais para colocar os nomes dos traidores no mural da vergonha, e o resultado foi imediato. O leão do Senado teve que baixar a guarda e aceitar o acordo para destravar a pauta da liberdade. Análises de especialistas que o sistema tenta calar mostram que o dia 30 de abril será o divisor de águas definitivo na história recente do Brasil. É nesta data que o Congresso se reunirá em peso para restaurar a dignidade dos perseguidos políticos. A pressão foi tão insuportável que o governo perdeu o controle do legislativo. E o que se vê agora é um efeito dominó de parlamentares abandonando o barco furado do PT para não serem tragados pela derrota nas urnas que se aproxima. O sistema treme porque sabe que a liberdade é contagiosa. A estimativa que acaba de vazar de conversas de bastidores é avassaladora. A derrubada deste veto deve abrir as portas das prisões para pelo menos 150 patriotas que hoje sofrem em regime fechado. Quase todos os que foram condenados a penas irreais poderão migrar imediatamente para a liberdade assim que a nova dosimetria for aplicada. É o fim de uma agonia que o PT e a cúpula do STF tentaram perpetuar para satisfazer um desejo de vingança política. A justiça, por mais que tenha sido ferida, está encontrando o seu caminho de volta através da soberania do Congresso Nacional. Neste tabuleiro de xadrez político, o papel do ministro André Mendonça é visto como fundamental e estratégico. Ele tem sido a voz do equilíbrio técnico que pode dar o golpe final nas perseguições descabidas. Enquanto o sistema tenta se reorganizar no grito e na força, Mendonça aparece como a esperança de que a Constituição Federal ainda vale alguma coisa neste solo. Relatos de interlocutores que acompanham os processos de perto afirmam que as teses jurídicas que Mendonça defende são o que dará sustentação para que essa anistia seja plena e inquestionável. O desespero no Planalto é tão grande que Lula já começou a disparar contra seus próprios líderes na Câmara e no Senado, exigindo explicações sobre como deixaram Nicolas Ferreira e a oposição vencerem essa batalha. Mas a resposta é simples: ninguém consegue segurar a verdade para sempre. O governo derreteu porque não tem projeto de país, tem apenas projeto de poder e de perseguição aos seus oponentes. O povo brasileiro não aceita mais ser enganado por narrativas montadas em gabinetes refrigerados, enquanto pais e mães de família apodrecem em celas por causa de suas convicções políticas. A estratégia da direita de não recuar 1 milímetro sequer provou-se a única linguagem que o sistema entende. Quando Nicolas Ferreira dobrou Alcolumbre, ele não estava apenas vencendo uma disputa parlamentar. Ele estava quebrando a espinha dorsal de um esquema que visava amordaçar a oposição brasileira. O medo agora mudou de lado. Quem antes debochava dos patriotas, agora corre para tentar se explicar aos seus eleitores, sabendo que o dia 30 de abril será o dia do julgamento político da esquerda no Brasil. E não pensem que esse movimento vai parar por aqui. A vitória da dosimetria e a libertação dos primeiros 150 presos é apenas a ponta do iceberg. O que está sendo montado em Brasília é a base para a anistia total, aquela que vai devolver os direitos políticos de Jair Bolsonaro e limpar o nome de cada brasileiro injustiçado pelo sistema. O governo sabe que se Bolsonaro estiver livre e forte em 2026, a esquerda não terá a menor chance de sobrevivência. Por isso, a libertação dos patriotas é vista por eles como o início do fim. O que eu estou te mostrando agora é a prova de que a nossa pressão funciona. Se você que está me assistindo não tivesse cobrado, se não tivesse compartilhado os vídeos de Nicolas e da oposição, Alcolumbre jamais teria cedido. A vitória é sua, é do povo que não aceitou a tirania. Brasília entrou em modo de contenção e o pânico é existencial. Eles sabem que uma vez que a porta da liberdade se abra, não haverá como fechá-la novamente.
As engrenagens da justiça estão girando com uma velocidade que o sistema não previu. A chegada dessa nova fase mostra que a perseguição política tem prazo de validade. O Brasil está cansado de ver o Estado sendo usado como ferramenta de vingança. A retomada da dosimetria correta das penas é o primeiro passo para o restabelecimento da ordem democrática real, onde a lei vale para todos e não apenas para os amigos do rei. O cenário significa que entramos em uma fase de vitória absoluta da resistência. Cada patriota que deixar aquela cela será um símbolo vivo do fracasso desse governo opressor. E o recado para 2026 está dado. A direita está mais viva do que nunca, mais organizada e pronta para retomar o comando do país para devolver o Brasil aos brasileiros de bem. O sistema achou que poderia nos enterrar, mas esqueceu que somos sementes de liberdade. Preparem o coração, porque os próximos dias serão de revelações bombásticas e de uma movimentação política que vai sacudir as estruturas do Supremo. O efeito dominó começou e agora ninguém mais segura o ímpeto da anistia. A vitória de Nicolas Ferreira é a vitória de cada um de nós que não baixou a cabeça diante dos poderosos. O dia 30 de abril será marcado com sangue, suor e lágrimas de alegria pela justiça que finalmente começou a ser feita. A verdade é que o governo Lula não tem mais autoridade moral para governar. Um governo que precisa prender opositores para se manter de pé é um governo que já caiu, só falta avisar o resto do mundo. Mas o aviso será dado pelo Congresso Nacional quando o veto for derrubado com uma votação acachapante. Brasília treme, o sistema derrete e os patriotas estão voltando para casa. Você acredita que a derrubada do veto de Lula no dia 30 e a soltura imediata dos 150 patriotas são o golpe final que faltava para desmoronar de vez a estrutura de perseguição do PT e do STF? O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, jurou que seria muito bem tratado durante uma entrevista ao vivo na Globo. No entanto, a corajosa jornalista deixou pelo menos por um instante de ser militante e admitiu que o inquérito das fake news, que já perdura por 7 anos e persegue aliados do presidente Jair Bolsonaro, chegou a hora de ter um fim decretado. Gilmar Mendes ficou muito incomodado, babou de raiva ao vivo, mas acabou ainda mais humilhado por esta jornalista. E o dia de hoje, quinta-feira, dia 23 de abril de 2026, começa muito mais amargo para Gilmar, a considerar que o impeachment dele acaba de ser decretado pelo corajoso governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Os intocáveis, chegou a hora de colocarmos um fim em todo o autoritarismo dentro do Supremo Tribunal Federal. Uma corte que infelizmente se tornou extremamente política, inclusive ultrapassando todos os limites constitucionais que são preconizados dentro da nossa Constituição Federal de 1988. Eu digo isso porque o Supremo, como todos vocês que me acompanham já sabem, tem muito mais atuado no papel de legislar do que de julgar. E não é papel do Supremo legislar, né? Começa por aí. Sem contar a interferência em diversos poderes, como o do Executivo, como a gente viu no governo de Jair Bolsonaro, que não acontece hoje no governo Lula, pelo contrário, né? Bom, mas Gilmar Mendes imaginou que o Supremo estava com uma popularidade super em alta e resolveu ir com uma pose extremamente arrogante na Globo e tomou uma cacetada que doeu até em mim. Olha isso. Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Sensacional! Gilmar Mendes babando de raiva, totalmente desconcertado e tentando achar uma forma de pular fora dessa entrevista. A emissora não perdeu a oportunidade e fez questão de publicar em todas as redes este vexame passado pelo sapo do Supremo. Mas aí vem logo na sequência a militante de esquerda travestida de jornalista Andréa Sadi. Daniela Lima saiu e deixou uma substituta. Olha, camisa 10 da militância, viu? Ela, tentando interromper Renata Lopretti, essa corajosa jornalista que acabou com Gilmar, resolveu fazer uma graça. Defender Gilmar Mendes
e acabou rodando junto com o ministro. Malu Gaspar deu também um lindo show. O Andrei Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo, é esse o acordo? Eu não estou entendendo, então. É isso. Não então é só é isso. o bolsonarismo com a arroba do Supremo. É o que o bolsonarismo falava com a arroba do Supremo. É só trocar. Quem tem vontade de fazer isso. Quando o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal, era golpismo. Agora o Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É muito complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição porque não está contente com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Então não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo quer continuar... Dá para entender o que o Supremo quer? Óbvio que dá para entender. Dá para entender que eles querem ficar pairar acima de tudo e de todos. Mas isso não é possível numa democracia. E para enterrar de vez Gilmar Mendes, nada melhor que a gente ver Romeu Zema decretando o impeachment do ministro Gilmar Mendes ao vivo lá na Câmara dos Deputados. O possível vice de Flávio Bolsonaro também deu um lindo show. Aos berros, disse, os intocáveis estão com os dias contados. Agora o que nós estamos vendo são as mais altas autoridades do Brasil, deputado, totalmente envolvidas, próximas, compartilhando uma vida até de amizade, que levaram posteriormente a negócios com esse que pode ser considerado talvez o maior criminoso da história do país. Eu não me lembro de ninguém que tenha tido um rombo utilizando dinheiro público da ordem de 40, 50 bilhões de reais. E eu que sou mineiro como esse criminoso nunca tive contato. E gente aqui do mais alto nível da República, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, próximas desse senhor. Isso é muito preocupante. Parece que a régua baixou demais com esse governo. E eu quero lembrar que nós do Partido Novo já propusemos, inclusive a semana passada, medidas para poder estancar essa pouca vergonha, essa podridão que parece que só aumenta aqui em Brasília. Primeiro, maioria do Senado é suficiente para abrir qualquer inquérito, qualquer investigação, qualquer pedido de impeachment. Não ficar dependendo de presidente omisso que tem o rabo preso. Esse é um dos pontos. Segundo, só nomear para o Supremo quem tiver 60 anos ou mais. Quem já atingiu uma maturidade, uma estabilidade na vida, que já teve uma carreira que será coroada com um cargo no Supremo. Queremos também acabar com as decisões monocráticas. Os parlamentares aqui votam, uma canetada do Supremo e está tudo desfeito. Isso precisa mudar no Brasil. Eu tenho certeza que o caminho é esse. Hoje o Supremo está podre como está, porque foi para o Supremo o advogado do presidente, foi para o Supremo o advogado do partido do presidente, foi para o Supremo o ministro nomeado pelo presidente. Desse jeito, só faltou colocar filho, neto. Eu falo que como governador de Minas, fiquei 7 anos, eu não levei um parente. E olha que Minas Gerais tem 300 mil funcionários públicos. Não tive um parente que fez um contrato se beneficiando do meu cargo. Então, dá para fazer certo. Fiquei 7 anos como governador sem um escândalo, sem uma corrupção, com total transparência. Já mostramos que dá para fazer certo, sim. E é disso que o Brasil precisa, porque o brasileiro está cansado. É Brasília aqui vivendo na riqueza e o brasileiro vivendo na pobreza. São esses políticos, esses intocáveis vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. Eu tenho certeza, Cabo Gilberto, que em outubro a resposta será dada. Esses intocáveis
vão ser substituídos pelos brasileiros de bem, que o brasileiro está cansado de ver tanta coisa errada e está levando esse tapa ou esse soco na cara todos os dias. Obrigado. Espetacular! Romeu Zema tomando coragem, posicionamento e fazendo aquilo que deve ser feito. Passou da hora dos intocáveis começarem a responder por todos os seus crimes. Chegou a hora de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, inclusive Alexandre de Moraes, acho que esse, pra mim, pelo menos, é o principal, precisam responder devidamente, dentro da legalidade, claro, diferente do que eles são acusados de fazer, por tudo aquilo que fizeram, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro, com os injustiçados, com as verdadeiras vítimas do dia 8 de janeiro. Romeu Zema, meu muito obrigado. Eu imaginei que jamais, aliás, eu nunca imaginei que um dia eu iria bater palmas pra Globo. Eu notei uma coisa que o Oi Luiz notou antes de mim, que Lula, referindo-se a Trump, usa as mesmas palavras que Chávez usou em relação a Biden, que Maduro usou em relação a Trump. As mesmas palavras. E que Xi Jinping, por exemplo, ou Putin, que seriam os concorrentes, os adversários de Trump, não usam, ficam calados, né? Uma espécie de respeito. Mas aqui o sul-americano fica matraqueando, né? Lula chega a dizer assim, que não podemos mentir que a América Latina é mundo do narcotráfico. Não, se a gente disser que não é mundo do narcotráfico, aí estaremos mentindo. Agora mesmo, esse americano que o Brasil teria tirado a credencial em reciprocidade, estava aqui para informar sobre embarques de drogas, o que havia de notícia no Brasil pelo Porto de Santos. Os americanos sabem muito bem que o Porto de Santos é um dos maiores fornecedores, né? Saem de lá o narcotráfico, a cocaína, que o Brasil não produz. Entra na fronteira brasileira, sai pela fronteira brasileira, passa pelo Brasil, né? Vai para a Europa, África, Estados Unidos, mas o Brasil não produz cocaína. E o Brasil está entre os grandes fornecedores. Por isso os americanos falam de, no mínimo, 2 facções de narcoterroristas que o Brasil não quer reconhecer como narcoterrorista. A propósito, eu mencionei aí a tirada, né? Tiraram a credencial do americano em reciprocidade. Que coisa esquisita. Primeiro, o diretor da Polícia Federal explica que em reciprocidade tirou a credencial do americano, para o americano voltar para os Estados Unidos, né? Mas diz que o brasileiro veio para o Brasil, saiu dos Estados Unidos porque foi chamado, não foi expulso de lá. Então, que diabo de reciprocidade é essa? Não tem lógica. Eu anotei aqui as palavras, né? Aplica reciprocidade, tira credencial. Reciprocidade seria se o chefe do americano chamasse o americano de volta, né? Como os países chamam os embaixadores quando não estão se entendendo bem, né? Não deu para entender, né? Ficou, todo mundo sabe, o óbvio não precisa ser explicado, né? Como eu escrevi nos jornais nessa semana. E uma coisa óbvia é que depois desse comunicado americano, dizendo que o brasileiro estava fazendo arapongagem, se metendo no sistema de imigração, né, para fazer perseguição política, está tudo muito claro, né? A explicação fica enrolada, apenas isso. Pega mal para quem tem que dar explicação. Bom, uma outra... Já que a gente fala de questões externas, e a Nadine Heredia, que o Brasil resgatou no dia em que ela foi condenada por corrupção. Qual era a corrupção? Uma mochila cheia de dinheiro que alguém pediu para o Odebrecht entregar para ela, para a campanha eleitoral no Peru, do marido esquerdista. Aí ela foi condenada, mas aí chegou um avião da Força Aérea Brasileira e a resgatou e trouxe para São Paulo. Nunca mais ninguém falou, e está fazendo um ano, dia 16
Fez um ano que ela foi trazida para o Brasil. A gente não sabe se nós estamos sustentando, onde é que ela mora, o que foi feito. Nós estamos com uma refugiada política ou uma refugiada de corrupção. Nós já tivemos um refugiado assassino, multi-assassino, que foi o caso do Cesare Battisti, que só foi embora para cumprir a pena e está cumprindo pena na Itália quando mudou o governo. Quando entrou o governo Bolsonaro, ele tentou fugir do país, foi preso na fronteira com o Paraguai e aí foi encaminhado de volta para a Itália, está cumprindo a pena lá, porque matou 3 ou 4. Falar em morte, saiu agora o laudo da Polícia Federal, da Superintendência de Minas Gerais, dizendo que o sicário matou-se. Agiu sozinho, o exame mostrou também que ele não estava sob efeito de psicotrópico, né? Mesmo assim os bens continuam bloqueados, porque ele recebia 1 milhão por mês para fazer o serviço sujo por Vorcaro, recebia 1 milhão por mês. Ele preferiu acabar com a vida porque viu que a delação dele, por exemplo, seria explosiva. Agora a gente está esperando a delação do patrão dele. O interessante é a morte agora no Rio de Janeiro, um sujeito que matou a namorada, que era modelo, Miss da Bahia. Ela caiu do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca. Ele se apresentou como responsável pela morte dela, entrou na cela da delegacia e a delegacia informa que ele suicidou-se rasgando a bermuda e fazendo um instrumento de asfixia. Foi muito parecido. Agora eu queria falar sobre uma ironia do ministro Gilmar em relação à fala do ex-governador Zema, que se licenciou para ser candidato a presidente da República. Eu acho que Gilmar não avaliou bem o que disse. Foi em 2 entrevistas que eu ouvi. Numa entrevista para o Jornal da Globo, que ele falou que Zema fala um mau português, que parece um dialeto de Timor-Leste, que falam uma linguagem próxima do português. Ou seja, ele está ironizando a língua dos mineiros, do 2º estado mais importante do Brasil. Eu não sei se ele pensou a respeito disso, porque todos os mineiros falam assim. Tancredo falava assim, né? Do uai, do trem, né? É a fala do Zema. O Zema deu uma boa resposta, mas, sobretudo, ele falou numa entrevista do Jornal da Globo que durou 28 minutos, uma entrevista que eu diria que merece ser assinada. Renata Lopretti foi uma excelente entrevistadora, ao estilo americano, pegando as palavras, as respostas do entrevistado e usando para fazer as perguntas, estava atenta. Ele disse que o Supremo fez correção numa lei porque a lei foi mal feita. Quem tem que fazer correção em lei mal feita é o Congresso Nacional. Não pode se mudar a lei, pode-se dizer que a lei está inconstitucional, mas o Supremo não é legislador. Ele disse, ela perguntou, o Supremo não viu problemas na delação de Cid, agora acha que é problemática a delação de Vorcaro. É que Cid delatou sob ameaça, que todo mundo viu. O ministro Moraes disse que ou ele contribuía, ou ele ajudava a justiça, ou o pai dele seria investigado, a mulher dele seria investigada, a filha mais velha seria investigada. Ela perguntou a Renata Lopretti por que ele incluiu o Zema no inquérito do fim do mundo, se não é hora de terminar o inquérito do fim do mundo. Ele disse, talvez, mas tem que ir até a eleição. Por que será esse interesse de manter esse inquérito, que é o arbítrio, que começou mal e vai acabar terminando mal, né?
Porque tudo que começa mal não termina bem. Até a eleição, respondeu ele. Quando ela perguntou sobre a falta de confiança no Supremo, ele disse, não, mas também falta de confiança na imprensa, nas Forças Armadas. Sobre a OAB de São Paulo, ele disse que a OAB de São Paulo perguntou o que a OAB de São Paulo tem feito nas fraudes dos advogados. Ou seja, brigou com os mineiros, agora brigou com a principal OAB do Brasil. Depois ainda disse que as redes tumultuam, a imprensa não vive o seu melhor momento, a democracia brasileira é disfuncional. Deve ter querido dizer que não funciona, agora o Supremo tem muita responsabilidade em a democracia não funcionar. Depois, sobre o caso Master, diz que não é o Supremo, é o Banco Central, é a Comissão de Valores Mobiliários, é a Faria Lima, que os bancos se beneficiaram com o Master, não é escândalo no Supremo, vejam só. Enfim, são coisas do Brasil. Vale a pena a gente observar bem as reações do ministro Moraes nessa entrevista, a postura da entrevistadora e, enfim, o que pensa o decano do Supremo, que é tido por muitos como uma espécie assim de condottiere do Supremo, liderança no Supremo. Moraes dá 5 dias para o PGR se manifestar sobre nova cirurgia de Bolsonaro. O presidente irá de passar por um procedimento no ombro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifeste sobre o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a realização de uma cirurgia no ombro. O procedimento está previsto para o dia 24 e 25 de abril. A defesa solicita autorização não apenas para a cirurgia, mas para todas as etapas do tratamento, incluindo exames preparatórios, pré-operatório, internação, realização de procedimento pós-operatório e reabilitação. Por recomendação médica, a internação visa reparar o manguito, rotador, conjunto de tendões que estabilizam o ombro, outras lesões associadas por meio de técnica. Um procedimento minimamente invasivo feito com pequenas incisões e uso de câmera. Tá aí, então, pessoal, o presidente Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia e o que é mais revoltante, que a gente vê que até para passar por um procedimento delicado, tem que acionar o Alexandre de Moraes. Em qualquer outro país sério, o ministro Alexandre de Moraes já estaria afastado da corte. Teria sofrido impeachment e respondendo por todos os seus crimes. Pode ter certeza que com o avanço da anistia ampla, geral e restrita, a gente volta à normalidade nesse país. Só que dessa vez, Alexandre de Moraes vai sentir a pressão internacional que aumenta. E não só ele, mas como Lula da Silva, que fica ali a todo momento, debochando, brincando com o país norte-americano. Depois do Lula afastar os policiais dos Estados Unidos aqui no Brasil, pode ter certeza que essas informações já chegaram na Casa Branca e eu me lembro aqui como se fosse ontem. A queda do ditador Nicolás Maduro, que ficava zombando, brincando, fazendo piadinhas. Mesma coisa que o Lula da Silva está fazendo nesse exato momento. Olha só o final do ditador. Está em prisão perpétua, vai fazer uma delação que promete entregar o líder da quadrilha criminosa da América Latina, que é Lula da Silva, e a gente pode ver os novos desdobramentos acontecerem e um final para aqueles que estão destruindo e saqueando a nação brasileira. Que o presidente Bolsonaro possa fazer mais uma cirurgia, que tudo possa ocorrer bem. É muito importante sua oração nesse momento delicado. Mais uma cirurgia que o presidente Bolsonaro passa. E o revoltante é que a gente tem que esperar o aval de Alexandre de Moraes e o PGR. É complicado demais. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã com mais informações.